Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 10, que tem como título Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. Estamos deixando para trás a parte narrativa, histórica do livro de Daniel e, finalmente, adentrando no terreno escatológico profético. Para esta aula em específico, temos como objetivos, em primeiro lugar, saber a ocasião e as características da visão de Daniel dos 4 animais. Em segundo lugar, aprender sobre a interpretação profética do sonho. E, por fim, compreender como se dará o cumprimento profético nos últimos tempos com o julgamento divino. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Dessa forma, iniciemos, portanto, com o nosso texto principal, que nos diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Daniel capítulo 7, versículo 13, a parte A. Comparando traduções, temos a versão dinâmica NVT, que nos diz: Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Alguns pontos fundamentais precisam ser estabelecidos no início da exposição desta aula. E o primeiro e mais básico, aliás, o mais importante deles, é que a visão do comentarista, a visão da CPAD, a visão predominante nas Assembleias de Deus é o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. E é sob essa perspectiva pré-tribulacionista, pré-milenista e dispensacionalista que iremos expor o conteúdo desta lição. Você pode pensar diferente em detalhes, você pode pensar diferente em alguma coisa ou outra, e isso não tem problema nenhum. Estamos falando sobre as últimas coisas. Ninguém é dono da verdade absoluta quando o assunto é escatológico. Porém, a nossa visão é dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Olhando para o nosso texto principal, nós percebemos algumas coisas interessantes. Temos aqui a apresentação de 2 personagens. Esse ancião que aparece no texto aqui, ele tem características muito similares, aliás, idênticas a Jesus no livro de Apocalipse. Mas ele não pode ser identificado como Jesus aqui no livro do profeta Daniel, porque isso incorreria em uma incoerência. E é por esta razão que a maioria dos comentaristas identifica esse filho do homem aqui, ou essa figura semelhante ao filho do homem com Cristo, vindo com as nuvens, e aqui não se refere ao arrebatamento, aqui está falando sobre segunda vinda dentro de nossa escatologia, e o ancião, ele é identificado como Deus. Eu deixei aí no subsídio a importância e a relevância dessa expressão filho do homem, que aparece no livro do profeta Daniel, provavelmente designando o próprio Cristo, aparece nos evangelhos, certamente a respeito de Jesus, no livro do Apocalipse também, e no livro do profeta Ezequiel aparece como uma designação do próprio profeta. O resumo da lição nos diz: os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. Meus irmãos, tudo que é terreno é transitório. Por mais glorioso que seja, mais extraordinário e majestoso que seja, passa, é finito. O resumo da lição nos traz 3 pontos importantes aqui. Primeiro, a temporalidade dos reinos terrenos. Babilônia foi extremamente relevante, mas passou. O Império Medo-Persa conquistou Babilônia, mas passou. Aí vem os gregos, passaram também. Vem os romanos, passaram também. Sabe o que é que permanece? Aquele que está sentado no trono do universo e o seu reino, que é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Em segundo lugar, destacamos a constância da soberania divina. Os reis, eles sentam-se no trono, são depostos, mas quem permanece é o Rei dos Céus. E, meus irmãos, isso aqui fala sobre constância. É por isso que dentro da história e da narrativa bíblica, muitas vezes, de forma metafórica, é atribuída a Deus a expressão: Tu és a rocha de Israel. Isso fala de imutabilidade, isso fala de constância. Tu permaneces o mesmo, tu não muda. Os reis da terra mudam, os reis da terra sobem e caem, mas o Senhor é de eternidade em eternidade. E por fim,
a supremacia do reino de Deus. Esse reino não é só constante e eterno. Esse reino exerce uma supremacia. Como assim, irmão Murilo? Ele é maior do que todos os reinos. Ele é maior do que Babilônia, ele é maior do que a Média Pérsia, ele é maior do que os gregos, ele é maior do que os romanos, ele é maior do que todos esses reinos juntos. Esse reino é supremo. A introdução da nossa lição é um momento propício para fazermos um resumo de todo o capítulo de número 7. Veja, já estudamos 6 capítulos e agora chegamos no capítulo 7. E aqui nós temos um espectro que estamos trazendo em todas as aulas. Se você recapitular aí, em praticamente todas as aulas nós trouxemos aqui esse espectro que resume muito bem os pontos de cada capítulo abordado. E dentro do capítulo de número 7, nós temos 2 clímax. Nós temos o primeiro aqui, ok? Cenário, primeiro ano de Belsazar. Temos aqui o incidente ocasionador, visão das 3 bestas. Mas, Murilo, são 4. 3 bestas e o quarto animal é um monstro. Aí temos aí, a partir de então, uma tensão crescente. E essa tensão ela vai crescendo. E depois nós temos a figura, já na parte do enlace desse primeiro momento aí, do ancião de dias no trono, e por aí vai. Aí temos aí um outro clímax, que é justamente ocasionado por esse novo conflito. O quarto animal, 10 chifres e outro chifre. E a partir de então, escatologicamente, Daniel vai narrando os acontecimentos dos últimos dias. Temos uma criação crescente aí, uma tensão crescente, digo, e caminhamos para a resolução. Daniel, ele, no meio desta turbulência, no meio destas visões, ele fica perturbado e termina perturbado, aterrorizado diante daquilo que lhe foi revelado. Esse espectro é muito útil para a sua compreensão e também para você levar para a sua classe, caso você queira. Vamos à nossa exposição dos pontos? Eu queria já pedir aos meus irmãos do YouTube a seguirem o triplo C, comentar, curtir e compartilhar. Esta ação fará com que o YouTube se torne um evangelista e divulgue esse conteúdo para mais pessoas. É bom ter mais alunos aqui, é bom ter a sua presença aqui. Estou deixando para você gratuitamente o subsídio que estou utilizando aqui na descrição do vídeo em um link azul. Quem tiver interesse em conhecer a ferramenta EBD, irmão Murilo, o que é a ferramenta EBD? É uma assinatura que temos aqui no Abrajaula, voltada a todos aqueles que trabalham com a escola dominical, desde o superintendente ao porteiro. E dentro desta ferramenta temos recursos valiosos, extraordinários e completos em todas as áreas, desde mídia, desde divulgação e material didático, completo mesmo, para auxiliar você, professor, você adjunto, você dirigente, em sua escola dominical. Não são poucos os relatos de professores que, após assinarem a ferramenta EBD, tiveram uma maior frequência de alunos em sua escola dominical. E isso é muito gratificante. Se você quiser ser um aluno assinante, o link está na descrição do vídeo. Vamos lá. Ponto 1, a visão dos 4 animais. O subponto 1 nos diz a ocasião da visão. O capítulo 7 de Daniel descreve uma visão que o profeta teve durante o reinado de Belsazar. Vale lembrar que a partir desta sessão, o livro não está redigido de forma cronológica. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Temos 2 cronologias no livro de Daniel. Uma cronologia vai do capítulo 1 ao capítulo de número 6, e o capítulo 7 ao capítulo de número 12 também segue uma ordem cronológica, mas não uma ordem cronológica igual à do capítulo 1 ao capítulo 6, certo? É uma ordem cronológica, as visões estão organizadas em sequência, mas ela não é a mesma cronologia do capítulo 1 ao capítulo 6. Mas tem essa cronologia, ok? Por isso não é uma sequência do capítulo anterior, certo? Daniel data a visão no primeiro ano do reinado de Belsazar. Logo, ela ocorreu pelo menos 10 anos antes do banquete mencionado no capítulo 5, sobre o qual estudamos na lição 8. Na visão de Daniel, ele observa os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Essa imagem simbólica sugere que eventos poderosos e influentes representados pelos ventos estão prestes a desencadear mudanças significativas e turbulentas na história da humanidade, simbolizada pelo mar. Na Bíblia, a agitação do mar representa a inquietude das nações da terra. Então temos uma exposição
dos primeiros capítulos, aliás, dos primeiros versículos do capítulo de número 7. Temos ali o cenário, temos o contexto e temos o princípio da visão. No entanto, eu achei interessante aqui neste subponto apenas recapitular o livro do profeta Daniel. Resumo do livro do profeta Daniel. Temos aí o capítulo de número 1, Daniel recusando comer do manjar do rei junto com seus amigos. Capítulo de número 2, o sonho da estátua. É um sonho que está em paralelo. Capítulo 2 e o capítulo 7 são capítulos que se complementam. Capítulo de número 3, temos aí a estátua de ouro feita por Nabucodonosor. Capítulo 4, Nabucodonosor é humilhado, perde o juízo e vive como animal. Capítulo 5, a mão que escreve na parede. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Capítulo 7, estudado hoje, os 4 animais, as 4 bestas estão aí. Capítulo de número 8, temos também uma continuação complementar de mais uma visão de um sonho profético de Daniel. Capítulo 9, as 70 semanas. E a partir do capítulo 10, nós temos aí uma descrição dos últimos eventos. Não é? Capítulo 10 ao capítulo de número 12. Vamos voltar. Volta para mim aqui. Vamos lá. O capítulo de número 7 inicia-se especialmente a parte profética do livro de Daniel, que é chamado, dentro da teologia, o Apocalipse do Antigo Testamento. Esse capítulo 7, com a sua visão dos impérios mundiais, como já falei aqui, é paralela com o capítulo de número 2, que tem o sonho de Nabucodonosor. O capítulo 2 apresenta 4 impérios representados por 4 figuras do mundo material. A visão do capítulo 2 foi dada a um rei pagão, o rei Nabucodonosor. E a visão do capítulo 7 foi dada a um servo de Deus, o príncipe ou profeta Daniel. A Nabucodonosor, a visão revela o lado político e material dos impérios, representados na figura da grande estátua. A Daniel, Deus revelou o lado moral e espiritual desses impérios, representados pelas figuras dos 4 animais. Os fatos são os mesmos, mas os objetivos das 2 visões diferem nas finalidades. Deus mostra a decadência desses impérios e o surgimento do reino eterno do Messias. Então, entendemos aqui de forma bem resumida, isso mesmo, bem resumida, o cerne dessa visão do capítulo de número 7. O subponto 2 nos diz: os 4 grandes animais. A lição nos fala no seu texto. Daniel continua descrevendo sua visão, na qual 4 grandes animais surgem de onde? Do mar. O leão com asas de águia, o urso, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças e o 4º animal terrível e espantoso. O John Walvoord, ele disse uma coisa interessante. É a primeira vez no livro bíblico do profeta Daniel em que uma visão é lhe dada diretamente. Daniel recebe interpretação, Daniel recebe capacidade para trazer a miúdos aquilo que outros receberam como visão e revelação. Mas aqui, neste episódio, nós encontramos pela primeira vez o profeta não interpretando o sonho, mas recebendo uma revelação, recebendo um sonho. E este sonho é interpretado, por sua vez, por um ser angelical. Qual é o início da visão? Os 4 ventos estão agitando o mar. E eles vêm de onde? Vêm do céu. Essa expressão 4 ventos fala da universalidade e totalidade do mundo. O mundo todo está envolvido nos acontecimentos. São fatos de alcance mundial. Daniel recebe esta visão muito relevante. Como o mar é um símbolo dos povos em sua convulsão histórica e o evento, um símbolo da intervenção os ventos, um símbolo da intervenção de Deus na Terra, podemos afirmar que o levantamento dos reinos do mundo é um ato da soberania de Deus. É Ele quem levanta os reinos, é Ele quem abate os reinos. E Daniel viu nessas figuras simbólicas, e posso até dizer mitológicas, 4 animais grandes surgirem de onde? Do mar. Essa visão, ela não foi simultânea, ela foi sucessiva. Ele não viu os 4 animais de uma vez. Ele viu um após o outro. Os animais representam 4 impérios sucessivos, como vocês já bem sabem. E uma vez que cada um surge do mar, nações, eles são de origem e natureza humanas, simbolizando
simbolismo semelhante é encontrado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. O livro do profeta Daniel e o livro do Apocalipse estão em acordo, estão se complementando. E é interessante que esse simbolismo, retratando nações na figura de animais, era algo comum no Antigo Testamento, como se vê no Salmo 74, Isaías 27, Isaías 51, Ezequiel 29 e Ezequiel 32. Mediante a visão dos 4 animais, o leão, o urso, o leopardo e o animal, o monstro, que Daniel não soube identificar, não tinha algo semelhante para ele fazer essa comparação. Diante desta visão e diante da interpretação dos eventos futuros, ele ficou alarmado. É o que diz aqui a revista. A visão era tão impressionante que deixou Daniel perplexo. Apesar de ser um homem sábio e experiente, aquela revelação era profunda e impactante para ele. Não importa o quanto tenhamos caminhado na vida cristã, Deus sempre nos surpreende. As implicações sombrias para as pessoas da terra e para o seu povo eram mais do que Daniel poderia absorver calmamente. Contudo, o anjo de Deus estava lá para dar entendimento a Daniel, explicando o sentido do sonho. Mesmo quando ele teve o sentido do sonho explicado, nós percebemos no versículo 28, versículo de fechamento deste capítulo, que ele continuou espantado. Por quê? Pensa comigo, Daniel viu, e ele ficou alarmado com isso. Ele testemunhou a invasão do mal na história e a devastação que ele causaria. E, meus irmãos, embora o mal esteja com os seus dias contados, embora o mal, escatologicamente, já esteja vencido, a sua atuação, a sua capacidade de destruição é terrível. E isso deixou Daniel perturbado. E aqui eu faço uma aplicação. A presença das forças do mal na história deve nos conduzir à oração, ao jejum e à vigilância. Essas forças, embora, como já falei, já derrotadas, ainda não foram completamente destruídas e têm o potencial de provocar muita tristeza, devastação e tragédia. O livro de Apocalipse, no capítulo 12, relata que o dragão foi expulso do céu, mas desceu à terra com grande cólera. A terra enfrenta aflições e nosso inimigo está furioso. Ele continuará agindo terrivelmente até o dia em que for lançado no lago de fogo. O mal que oprimia Daniel ainda persiste em nossa realidade atual, embora com já uma data marcada para sua derrota dentro da agenda divina. Mas ele persiste ainda. E sabendo desta realidade, devemos estar alarmados, vigilantes. E isso deve nos conduzir à oração, à intimidade com Deus e à leitura de sua palavra. O ponto de número 2 vai dizer a interpretação profética do sonho. E olha o que eu vou dizer aqui aos irmãos, porque isso é importante também. Quando lemos Daniel capítulo 7 ao capítulo de número 12, temos ali a escatologia de Daniel. Só que muitos dos eventos ali profetizados, muitos dos eventos ali dados a Daniel por revelação já aconteceram na história. Nem tudo que está ali é escatológico, é futuro para nós. Olhamos para o livro do profeta Daniel, era escatológico, futuro para o profeta. Mas não é para nós porque são eventos que já aconteceram. Agora, há muitos eventos ali que em relação à nossa perspectiva, em relação a nós, ainda é futuro, como o surgimento do homem do pecado, o período da grande tribulação, a volta do Filho do Homem nas nuvens. Aguardamos a conclusão destes eventos proféticos ansiosamente. O reino de Cristo dominando todos os reinos da terra. Um reino que será estabelecido e jamais será destruído. Esse subponto 1, aqui o ponto 2 tem 2 subpontos. O subponto 1 fala sobre os reinos deste mundo. E a lição diz: o sonho de Daniel guarda relação direta com a estátua do sonho de Nabucodonosor no capítulo de número 7. Ok. O sonho e a visão retratam as mesmas realidades históricas sob perspectivas diferentes. O subsídio tem texto aí, tem material para você ler bastante. Inclusive, eu quero lhe indicar a obra do pastor Elienay Cabral sobre o livro do profeta Daniel. Tome muito cuidado ao ler comentários de tradicionais, porque eles vão ter uma visão destoante
daquela que nós abraçamos dentro das Assembleias de Deus. E é por essa razão que, para esta aula em específico, eu achei por bem consultar o pastor Elianai Cabral, pastor Antônio Gilberto, pastores que comungam com a mesma visão que a nossa. Não que os demais são heréticos, não que os demais não servem, mas para fins didáticos e de exposição na escola dominical, é melhor estar alinhado com a nossa crença. Você pode estudar, você pode conhecer, você pode avaliar. Ok, isso não é proibido. Mas para exposição dentro das Assembleias de Deus, a gente deve ser eticamente coerente e expor aquilo que a igreja crê. E eu creio nisso aqui também. Vamos lá. O primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia. Esse animal simboliza a Babilônia. O reino, o Império Babilônico foi profetizado por Jeremias no capítulo de número 4. E fazendo uma comparação de visões, o leão e a cabeça de ouro representam toda a extensão, grandeza e majestade do Império Babilônico. Nós podemos perceber que há esse paralelo muito forte entre os dois capítulos. E Deus utiliza figuras conhecidas culturalmente pelo homem para revelar verdades morais e espirituais. Por isso, na visão de Daniel, Deus usou figuras do mundo animal. No reino animal, o leão é o predador maior, sendo considerado o rei. Aqui no capítulo 7, o leão representa o Império Babilônico e as asas de águia simbolizam a vasta extensão das conquistas desse império, que foi o maior do mundo naquela época. Na natureza, o leão é considerado o rei dos animais. Dentro do mundo das aves, a águia é considerada a rainha dos céus. E o reino de Babilônia é representado por essa nobreza. O reino de Babilônia é representado por esse glamour. Não só pela cabeça de ouro, mas por esses dois animais. Porém, esse reino passou. As asas do leão foram arrancadas. O leão se levanta e começa a andar como um bípede, como um homem. O reino de Babilônia cai, o reino de Babilônia passa, conforme a interpretação do sonho dada a Nabucodonosor, conforme a revelação de Deus ao profeta Daniel no capítulo 7. Chegamos ao segundo grande animal, que é representado na visão pela figura do urso. O urso, com sua força e voracidade, é quase tão formidável quanto o leão. É um animal pesado, com apetite voraz, carnívoro e que estraçalha suas presas com facilidade. Ele age com ataques súbitos e inesperados. Na interpretação de Daniel, esse urso representa o segundo império que sucedeu ao babilônico, o Império Medo-Persa. Um detalhe interessante é que o texto diz, o qual se levanta de um lado. Em outras versões, a compreensão se amplia com a expressão com uma das patas levantadas pronto para atacar, conforme está na Bíblia Viva. Isso subentende que o urso não está dormindo, mas pronto para atacar, e foi exatamente o que fez ao unir a Média e a Pérsia em um ataque violento contra os exércitos de Nabonido. Você vê que na visão de Nabucodonosor, esse urso é representado pelo imponente peito de prata e os dois braços de prata, simbolizando a união de dois reinos, a Média e a Pérsia. E na visão que Daniel tem deste animal, ele vê ele com 3 costelas na boca. E os estudiosos dizem que são 3 nações conquistadas por Ciro e Dário, a Lídia, o Egito e a Babilônia. É um segundo império visto por Daniel, que na sua ótica era escatológico. A visão tem detalhes assombrosos de um futuro que logo se cumpriria. O terceiro grande animal da visão é um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. A visão segue após o segundo animal, o urso, com a frase, diz o texto bíblico. Depois disso eu continuei olhando, indicando aquilo que já falamos aos irmãos, que os animais aparecem em sequência, um após o outro e não todos ao mesmo tempo. O terceiro animal era, portanto, um leopardo, ou semelhante a um leopardo. A característica principal desse animal era a sua agilidade e rapidez. Porém, este leopardo não era comum, pois tinha 4 asas nas costas e 4 cabeças.
Deus usou a figura desse animal extraordinário porque não havia nenhum outro semelhante no mundo animal. Esse leopardo representava a Grécia, que com grande velocidade e crueldade conquistou o mundo então dominado pelo Império Medo-Persa na pessoa de Alexandre o Grande e seus 4 renomados generais. É por esta razão que o império, ele tinha, aliás, o leopardo, ele tinha 4 cabeças. E os estudiosos dizem que eram Cassandro, que recebeu, depois da morte de Alexandre, a Macedônia e a Grécia, Ptolomeu I, que recebeu a Palestina e o Egito, Seleuco I recebeu a Síria, e Lisímaco recebeu a Ásia Menor e a Trácia. Então, você vê que há riquezas de detalhes, ao ponto de céticos dizerem que Daniel ele escreve essa revelação após os eventos concretizados. E nós sabemos que não. Nós sabemos que Deus é um Deus que revela o fim desde o princípio. E, meus irmãos, temos aqui ainda o 4º império que aparece aqui, ou o 4º animal. Esse animal, ele se difere dos demais porque não há uma representação dele. Não há uma representação dele no mundo animal. Daniel não conseguiu associá-lo a qualquer ser existente. E esse animal, ele representa o Império Romano, que aparece no sonho de Nabucodonosor pelas pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. No capítulo 7, o Império Romano, ele surge na descrição de um animal com essas características. Animal terrível e espantoso. Esse 4º animal, como já falei aqui, não se assemelha a nenhum outro tipo de animal. Ele era único. Um monstro mítico que Daniel descreve, mais uma vez, repito, como terrível e espantoso. A característica mais destacada deste monstro era a sua força e poder de destruição. Ele tinha dentes de ferro que trituravam tudo à sua frente, simbolizando a força e a insensibilidade do Império Romano no trato com as nações. Esse império sucedeu o Medo-Persa e demonstrou sua força principalmente por meio de sua imensa capacidade militar. Os romanos foram muito cruéis. Eles aperfeiçoaram a prática persa da crucificação. Eles chegavam, conquistavam terrenos, conquistavam nações, eles dividiam essas nações. Eles esmiuçavam o povo. Era um domínio terrível. Se você olha para a história, você vai ver que as arenas, não é? O Coliseu, onde muitos cristãos morreram, a impiedade dos imperadores ao queimar gente viva nas praças, a matar gente, os crentes das mais variadas formas. Foi um império terrível. Esse império ele deixou de existir quando os bárbaros levaram Roma à ruína. Mas ele tem uma característica escatológica ainda futura em relação a gente. Porque esse império ele surgirá novamente na união de nações gentílicas liderada pelo anticristo para fazer guerra contra o povo de Deus. Mas a gente vai falar isso agora no subponto de número 2, que fala sobre o anticristo. Então já falamos sobre os 4 animais, aliás, as 3 bestas e o monstro que Daniel vê em sua visão. O leão, o urso, o leopardo e esse animal terrível e espantoso, esse monstro. E agora, meus irmãos, entrando em uma parte escatológica ainda em relação a gente, nós temos a figura do anticristo. O texto da lição diz, as 10 pontas, algumas traduções usam a expressão chifre, que saíam da cabeça do 4º animal, prefiguram 10 reis advindos do antigo Império Romano. Mas um outro rei, representado pela ponta, ou chifre pequeno, se levantará após os 10 reis e abaterá os 3 primeiros, arrancando-os, tal como descreve a visão. Essa descrição encontra ressonância em Apocalipse 17, versículo 12 ao 14. Os fatos proféticos do versículo 8 são ainda futuro, como bem mostra o livro do Apocalipse. Na escatologia pentecostal, a interpretação é que a pequena ponta representa o anticristo, que surgirá no final dos tempos e fará guerra aos santos. Esse é o homem do pecado, o filho da perdição. Então, nós temos aqui, escatologicamente, essa figura que, acredito eu, breve vai se manifestar,
se já não nasceu, não é? Porque a gente vive na expectativa do hoje, na expectativa de que Jesus vai voltar hoje, daqui a pouco, antes de terminar a aula. No momento que eu estou falando aqui agora, nós vivemos nessa expectativa do arrebatamento dentro da nossa escatologia. Esse homem do pecado, na nossa visão de interpretação das últimas coisas, ele só se manifestará, ele pode já estar vivo, mas ele só se manifestará às nações quando a igreja for tirada daqui. Seu espírito já governa o tempo. Seu espírito, suas intenções maléficas já influenciam esta geração. O mundo está praticamente preparado para o seu surgimento. Porém, ele só se revelará às nações quando a igreja daqui for arrancada. E é por esta razão, queridos irmãos, que nós não esperamos o anticristo. Nós esperamos a vinda de Cristo na ocasião do arrebatamento. Somos pré-tribulacionistas e acreditamos que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação ou grande tribulação. O ponto de número 3 diz: os reinos de Deus e o seu julgamento. A lição nos fala, o juízo divino no seu primeiro subponto. A visão de Daniel mostra que o poder dos animais não é para sempre. O versículo 9 nos diz: foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as suas rodas e as rodas dele fogo ardente. O trono é símbolo de poder, governo e julgamento. A profecia nos revela que o juiz supremo neste julgamento é o ancião de dias, que é uma representação de Deus com cabelos brancos e vestes brancas. O tribunal divino apresentado no 7º capítulo de Daniel revela que Deus julgará a pequena ponta e proferirá o veredito final contra o quarto animal, que representa Roma. Este é o ponto culminante da visão de Daniel, onde o Altíssimo avalia e julga as más ações, a crueldade e a maldade das nações deste mundo. Olha, meus irmãos, nós temos aqui essa figura do trono de Deus que se estabelece. A figura do ancião, ela significa de que Deus é todo sábio, de que Deus tem não só sabedoria, não só experiência, não só respeito, ancião de dias, não só o respeito que advém da sabedoria, mas ele é santo, ele é puro. O fogo ali dá a entender que esse milhares de milhares, o fogo que emanava do trono, eram os seus anjos, eram os seus servos que o serviam. E esse trono é estabelecido para julgar o império do mal, para julgar aquele que blasfemava, para julgar aquele que enganava, para julgar aquele que se levantava contra o povo de Deus. Esse texto nos revela que Deus e o seu reino estão acima de todos os reinos e que no final é Ele quem emitirá o juízo sobre as nações, sobre o anticristo e sobre o mal. O mal não impera, o mal não governará para sempre, o mal não será vencedor. Deus estabeleceu um dia em que Ele julgará, emitirá o juízo, declarará a sentença e punirá todo o mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está achando que o mal está triunfando? Tá não. O reino de Deus é que será estabelecido. E nós aguardamos esse dia. O dia em que Cristo governará eternamente sobre tudo e sobre todos. Aí temos aí o segundo subponto, a vinda do Filho do Homem. Essa vinda aqui é uma vinda que acontecerá após a grande tribulação. E dentro da nossa escatologia, os santos virão com Cristo vencedor. Os santos o acompanharão e verão em primeira pessoa, verão de camarote, ele vencendo o anticristo, a besta e o falso profeta, livrando o povo de Israel na batalha do Amargedon. Glória a Deus. Nós veremos isso em primeira mão. Os santos, a Igreja Santa de Jesus, o acompanhará nesta ocasião e ela virá junto com ele após um período de 7 anos de boldas, de 7 anos de festa. Aguardamos ansiosamente estes eventos. Terceiro subponto, a grande tribulação. E a grande tribulação, ela é descrita aqui no versículo de número 7, versículo 25. Um período descrito como tempo
tempos e metade de um tempo. E há várias explicações para a grande tribulação aqui, mas nós vamos aqui nos deter a um resumo, porque o tempo da aula aqui já foi. Vamos nos deter aqui apenas a um resumo. O período da grande tribulação é um tempo em que Deus vai tratar com o mundo, mas especificamente com o povo de Israel. Porque nós acreditamos que a igreja e Israel não são a mesma coisa. Há promessas que são específicas para a igreja e há promessas que são específicas para o povo de Israel. Nossos irmãos tradicionais, em grande parte, eles não fazem essa divisão. Para eles, Israel e a igreja são o mesmo povo. Então, as promessas ao povo de Israel no Antigo Testamento se cumprirão na igreja. Nós não vemos assim. Há um plano de Deus voltado especificamente para o povo de Israel e um plano de Deus especificamente para a igreja, para o seu povo. Ambos são povo de Deus. O período da grande tribulação serão 7 anos de muita angústia sobre a terra e 3 anos e meio de angústia intensificada, porque lendo o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, nós entendemos que o anticristo surgirá, fará um acordo, será um líder político extraordinário, uma pessoa de retórica sem igual, um homem de soluções imediatas, e ele fará um acordo, conquistará o coração das nações. Mas quando finalmente ele se revelar, quando finalmente Israel reconhecer que ele é o anticristo, aí vão ser 3 anos e meio de muita perseguição. Além, chama-se grande tribulação porque os selos, as pragas descritas no Apocalipse, elas acontecerão nesse espaço de tempo. Muita gente vai morrer, muita fome, peste, muita tragédia sobre a terra. Ah, irmão Murilo, se eu não subir no arrebatamento, eu vou subir na grande tribulação. Vai nessa. Vai nessa. Se tu não está conseguindo ser fiel agora, imagine na grande tribulação. Mas isso aí é assunto para outro momento, tá certo? Concluindo, meus irmãos, com as palavras do comentarista, como vimos no capítulo 7, Daniel recebe visões a respeito dos 4 grandes impérios e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Essas visões revelam a promessa de que, apesar dos impérios e das forças poderosas que governam o mundo, o Senhor continua no controle. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, isso e aquilo. Aí olhamos para hoje, a China, os Estados Unidos, a Rússia. Quem governa as nações é o Senhor. Ele é o poderoso. Ele é o Senhor do universo. Ao final, ele estabelecerá o seu reino eterno de justiça e de paz. Glória a Deus. Meus irmãos, o subsídio tem muito texto, tem muito material que eu não trouxe aqui para a aula, porque a aula ficaria muito extensa. Então assista esta aula todinha, tá certo? Se assistiu, deixa um bem aqui embaixo. Assista essa aula todinha e em seguida leia todo o subsídio, tá certo? Você vai chegar em classe preparado e eu tenho certeza disso. Uma ótima aula, uma ótima escola bíblica dominical. E não se esqueça, abençoado, abra a jaula.